Olá, meus queridos, queridas, estimados alunos e alunas. Nós estamos aqui, eu, o Kelvin e todos os técnicos dos estúdios Aula Paraná, para levar até você mais uma aula de Química Orgânica. Professor, nesta aula nós vamos estudar sobre o quê? Estudaremos sobre isomeria, sim. Vamos definir o que vem a ser isomeria, classificá-la. Nós vamos ver o fundo histórico deste conhecimento. Venha, navegue conosco neste universo que é o conhecimento. Bom, professor, quais são os objetivos desta aula? Nós temos aqui conhecer os fatos históricos relacionados ao conceito de isomeria, compreender o que é isomeria e quando ela acontece, classificar os diferentes tipos de isomeria e, claro, praticar todo esse conhecimento que será construído através de atividades. Professor, questionamentos? Sim, questionamentos. Esses questionamentos, no decorrer da aula, você estará apto a respondê-los. Quais? Qual a diferença entre elemento químico e substância química? Você lembra qual o tipo de informação que podemos extrair de uma fórmula química? É possível que substâncias diferentes tenham a mesma fórmula química? Vamos trabalhar. Começamos como, professor? Começamos definindo o que vem a ser elemento químico e substância química. Elemento químico, observe aqui nós temos a representação de um elemento químico denominado hidrogênio. O elemento químico é o conjunto formado por átomos de mesmo número atômico. Então nós pegamos todos os átomos que possuem um único próton, cujo número atômico é 1, portanto, todos eles estarão representados no hidrogênio, elemento químico hidrogênio. Professor, e substância química? Observe aqui esta outra imagem. Enquanto essa nós tínhamos um H, essa nós temos dois Hs, ou seja, dois hidrogênios ligados entre si. Substância é quando nós temos átomos ligados entre si e, claro, para formar essas substâncias das quais nós necessitamos para poder viver. Então, substância é caracterizada por uma proporção constante desses elementos. Observe aqui nós temos a substância gás hidrogênio. Nós temos milhões de substâncias químicas. O etanol, o DNA, aminoácidos, ácido clorídrico, ácido sulfúrico, são todos exemplos de substâncias químicas. Muito bem. Agora, você lembra como a gente representa as substâncias químicas? Olha, a química, como qualquer outra ciência, ela tem uma linguagem, uma escrita própria. E nós, estudando química, nós nos apropriamos desses conhecimentos. E um desses conhecimentos, evidentemente, é a representação das substâncias químicas. Observe, isso aqui é uma linguagem química, é uma linguagem técnica. Isso aqui também. Professor, eu quero entender, professor, eu quero saber o que é isso. Isso chama-se fórmulas químicas. Essa primeira é denominada de fórmula molecular, aonde nós indicamos quais átomos compõem a molécula, a substância, e o número de cada átomo. Aqui nós temos uma substância denominada de gás carbônico. Gás carbônico, esse gás que nós estamos expirando agora, nesse exato momento, como produto final do metabolismo do nosso organismo. Respiramos o oxigênio do ar atmosférico, ele metaboliza no nosso organismo e nós expiramos o gás carbônico. Professor, então o gás carbônico, a fórmula química dele é 1 carbono e 2 oxigênios? Sim, CO2. E essa aqui, professor? É a água. Que substância maravilhosa, que substância deliciosa, linda, professor. Eu adoro a água, professor. No verão, meu Deus do céu, na praia eu me esbaldo. Todos nós. Olha aqui, você vai lembrar, toda vez que você
entrar em contato com essa substância, você vai lembrar da fórmula química dela. 2 hidrogênios, 1 oxigênio, tá? 2 hidrogênios ligados em um oxigênio, observe, para poder estabilizar ambos e formar esta substância. Professor, esta representação, essa simbologia, como é o nome dela? Fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis. Eletrônica por quê? Porque nós temos os elétrons de valência representados. De Lewis por quê, professor? Porque esse cientista foi um dos primeiros a desenvolver esse tipo de representação. Por isso, representação levando, homenageando o seu nome. Então, aqui nós temos o oxigênio com os seus elétrons de valência, o carbono com seus elétrons de valência, o hidrogênio com o seu único elétron. Nesta representação, nós enxergamos, então, os átomos, a quantidade de átomos da molécula e os elétrons na sua camada de valência. Professor, e essa aqui, professor, com esses traços, isso aqui é um sinal de igual? Não, não. Isto aqui representa dupla ligação química. Olha aqui, ó, nós temos duas ligações químicas representadas aqui. Esses traços representam ligações químicas. Esta representação chama-se representação fórmula química estrutural plana, aonde nós temos os átomos que compõem a molécula, as quantidades dos átomos que compõem esta molécula e as ligações químicas destes átomos representadas por esses traços. Então nós temos aqui, olha, o carbono ligado duplamente com o oxigênio. E a água, nós temos o oxigênio ligado, né, uma ligação simples, ligada com o hidrogênio. Então, isso aqui nós chamamos de fórmulas químicas. Aqui nós temos representações das substâncias. Observe, o gás carbônico não tem como nós fotografarmos. Aqui no ar desses estúdios, aí no ar da sua sala, do seu quarto, onde quer que você está rodeado por gás carbônico. Não temos como tirar uma foto do gás carbônico, então fazemos uma representação que possa ilustrar essa substância. Está aqui gás carbônico sendo emitido por essas indústrias ao ar atmosférico. Sim, fabricando muitos produtos que nós precisamos e usufruímos, mas também poluindo o nosso ar atmosférico. Professor, nós vamos entrar nessa questão? Não, química ambiental, não entraremos neste momento. E aqui a água, como nós podemos vê-la, então nós fotografamos e temos aqui uma representação da substância água. Agora, a partir de agora, vamos trabalhar com substâncias químicas que têm a mesma fórmula química, mas são substâncias diferentes. Professor, é possível isto, professor? Sim, é possível. Venha comigo, venha comigo. Observe aqui, nós temos a fórmula molecular C2H6O, C2H6O, ou seja, C carbono, né? H hidrogênio, O é o oxigênio. Agora, observe, aqui nós temos a fórmula de Lewis, a fórmula eletrônica. O carbono ligado com 3 hidrogênios, outro carbono ligado com 2 hidrogênios, ligado com oxigênio e hidrogênio. Aqui nós temos uma outra possibilidade desses átomos ligar-se entre si. O oxigênio entre 2 carbonos. E isso faz diferença, professor? Sim, são duas substâncias diferentes. Por quê, professor? O oxigênio ligado a um carbono primário, ele vai ser uma função química álcool. O oxigênio ligado entre 2 carbonos vai ser a função química éter. Então, aqui nós temos a substância química etanol e aqui nós temos a substância química éter metílico. Aqui temos a fórmula estrutural e aqui temos a fórmula em 3D dessas duas substâncias. Então, professor, é possível duas substâncias químicas diferentes ter a mesma fórmula molecular?
Sim, vários exemplos. Esse aqui é apenas um. Nós vamos ver vários. Inclusive, isomeria é disto que se trata. Professor, eu quero, professor, trabalhar essas informações, professor. Sim, e é para isso que eu preparei esta atividade aqui. Olha, tempo para você minerar o conhecimento. Professor, gostei desse desafio, professor. Na verdade, eu consegui fazer mais do que 2 estruturas, professor. Fiz 3, 4. Ah, você está de parabéns, muito bem. Então, o desafio era para você fazer ao menos 2 estruturas diferentes com esses átomos, com esta fórmula molecular. Observe as estruturas possíveis, tá? O butan-1-ol, o 1-butanol, o 2-butanol, são 2 estruturas possíveis para se fazer com esses átomos, mas também tem esta estrutura possível também, metilpropan-1-ol, o metilpropan-2-ol, então são 4 álcoois, e esses éteres. Observe, eu poderia também colocar, como você deve ter colocado, o oxigênio entre 2 carbonos, formando um éter. Então, o metoxipropano ou o etoxietano. Então, e ainda tem mais essa estrutura. Observe, nós poderíamos fazer o metoximetiletano. Então, são várias estruturas possíveis
para este conjunto de átomos. Professor, este fenômeno então quer dizer que chama-se isomeria, que é o assunto da aula. Ah, você está muito antenado, meu. Você está de parabéns, parabéns mesmo. Então observe aqui comigo, olhe. É possível que substâncias diferentes tenham a mesma fórmula química? Respondemos isso naquela atividade. Sim, é possível, é possível. Observe aqui, ó, quantas substâncias que possuem a mesma fórmula molecular. Agora, professor, será que essas substâncias realmente elas são diferentes? Sim, elas são diferentes. Observe, eu coloquei aqui apenas duas para nós analisarmos um pouquinho para você ver como são diferentes. Aqui nós temos o 1-butanol e aqui nós temos o etoxietano. Duas substâncias químicas que têm a mesma fórmula molecular, mas são diferentes. Por quê? Porque os seus átomos ligam-se diferentemente entre si. Enquanto no álcool nós temos o OH ligado num carbono primário, no éter nós temos o oxigênio ligado entre dois carbonos. E observe aqui, olha, a massa molar e a fórmula molecular é a mesma. Agora, observe o ponto de fusão, o ponto de ebulição e a densidade dessas duas substâncias químicas. São diferentes. Então, caracteriza-se duas substâncias químicas diferentes. Então, isto é isomeria, professor. Define para mim o que é isomeria, professor. Por favor, professor. Sim, eu lhe atendo. É um fenômeno caracterizado pela ocorrência de duas ou mais substâncias diferentes, que apresentam a mesma fórmula molecular, mas diferentes fórmulas estruturais. Este fenômeno se assemelha à nossa proposta da primeira atividade, evidentemente. Professor, esse é um fenômeno bastante interessante, hein, professor? Ele é um fenômeno novo, moderno. Olha, o fenômeno em si, ele está aí na natureza desde que a natureza existe, evidentemente. Mas o conhecimento dele não é tão antigo assim. Observe, remonta aos estudos desses dois químicos, von Liebig e Friedrich Müller. Eles estudaram o fulminato de prata e o cianato de prata e observaram que o átomo, o metal prata, no fulminato de prata está ligado no carbono e no cianato está ligado no nitrogênio. Ou seja, duas substâncias químicas com os mesmos átomos, mas as ligações são diferentes, então substâncias químicas diferentes. Então estava dado o pontapé inicial para os estudos deste fenômeno. E você lembra desse cidadãozinho aqui muito importante para a química e para a ciência? O Müller. Ele fez um experimento muito importante para a química orgânica. Você lembra qual foi? Vou dar um tempo para você pensar nesta atividade.
Sim, professor, eu lembro muito bem deste cidadão, desse cientista Friedrich Müller. Ele sintetizou a ureia e mudou o paradigma da química orgânica. É isso que ele fez. Sim, e esse experimento está muito relacionado com o que nós estamos estudando aqui. Veja, o cianato de amônio e a ureia. São duas substâncias químicas bastante diferentes, mas que, portanto, é constituído pelos mesmos átomos, tem a mesma fórmula molecular. Então, professor, eu quero saber um pouco mais sobre isomeria. Então, venha comigo, venha comigo. Observe, aqui nós temos mais um cientista expoente que iniciou os estudos sobre isomeria, que é o John Jacob Berzelius. E nós temos a definição especificamente de isomeria. Isomeria é uma palavra grega. Iso está relacionado a igual e meros está relacionado a partes. Isomeria, então, a etimologia da palavra diz partes iguais. Então, nós temos aqui a classificação deste fenômeno isomeria. Ela é classificada em isomeria constitucional ou plana e a isomeria espacial ou estereoisomeria. Professor, e a isomeria plana, ela tem alguma classificação? Sim, a isomeria plana ou constitucional, ela é classificada em isomeria de função, de cadeia, posição, metameria ou tautomeria. E a isomeria espacial ou estereoisomeria? É classificada em isomeria geométrica e óptica. E eu preparei aqui um ponto interessante para você aprofundar os seus conhecimentos neste estudo. Você vai mirar a câmera do seu smartphone, acessar este link aqui, esse QR Code, e neste programa, neste site, você vai montar moléculas químicas e você vai poder brincar ali bastante, e brincando você vai poder aperfeiçoar, aprofundar os seus conhecimentos na química orgânica. Muito bem, chegamos ao final de mais uma aula. Professor, olha, o meu tio tem um ditado que tudo que é bom dura pouco. É verdade, a nossa aula dura tão pouco. Por quê, professor? Porque ela é muito boa. O que nós estudamos nesta aula? Nós conhecemos os fatos históricos relacionados ao conceito de isomeria, compreendemos o que é isomeria e quando ela acontece, classificamos os diferentes tipos de isomeria, praticamos o conhecimento por meio de questionamentos. E aqui fica meus sinceros agradecimentos a você que é o objeto direto do nosso trabalho, a todos os técnicos da CE de Paraná, o excelentíssimo Kelvin, um grande abraço e nos vemos até breve.